com 6 anos de idade e indo para o ferro velho. Não algum cavalo de batalha envelhecido dos anos 90, não um pesadelo de manutenção com décadas de desgaste. Um Airbus A220 de ponta, novo o suficiente para ainda ter aquele cheiro de aeronave nova, sendo sistematicamente desmontado para peças de reposição. Isso não é um incidente isolado, está acontecendo agora mesmo e revela algo profundamente perturbador sobre a aviação moderna. A Egypt Air não apenas aposentou sua frota de A220 precocemente, eles literalmente despedaçaram esses jatos peça por peça, vendendo componentes para companhias aéreas desesperadas o suficiente para pagar preços premium por peças que não conseguiam obter em nenhum outro lugar. Pensem nisso por um momento. Uma aeronave projetada para revolucionar a aviação regional, reduzida a um catálogo de peças caro antes de seu 7º aniversário. Como isso acontece? O A220 foi uma falha catastrófica? Um desastre de manutenção? Ou algo muito mais complexo que expõe a fragilidade de todo o nosso ecossistema de aviação? O A220 chegou com uma promessa simples: transformar como as companhias aéreas conectam cidades com eficiência incomparável e conforto para os passageiros. Nascido do ambicioso projeto C-Series da Bombardier, antes da Airbus o resgatar de um quase colapso, este não era apenas mais um jato regional, era para ser o jato regional. Aerodinâmica avançada, compósitos de carbono leves, motores revolucionários Pratt & Whitney prometendo 25% mais eficiência de combustível do que qualquer outro em sua categoria. Mais de 20 operadores no mundo todo o adotaram, desde transportadoras tradicionais até pioneiros de baixo custo. Ainda assim, aqui está a Egypt Air destruindo sistematicamente aeronaves que deveriam ter voado lucrativamente por décadas. O culpado? Uma tempestade perfeita de problemas de motor, desastres na cadeia de suprimentos e pesadelos de manutenção que transformaram a mais nova maravilha da aviação em um passivo caro. Mas aqui está o que torna essa história verdadeiramente fascinante. A Delta Airlines, a maior operadora mundial de A220, está na verdade comprando essas peças recuperadas. Eles não estão sucateando sua frota. São eles que mantêm vivo o modelo de negócios da Egypt Air, tentando desesperadamente manter suas próprias aeronaves no ar. A crise de uma companhia aérea se tornou a salvação de outra. Lembra a empolgação quando o A220 foi apresentado? Isso não foi um ajuste evolutivo, foi um pensamento revolucionário. Um design totalmente novo em uma indústria que normalmente só estica e encolhe fuselagens já existentes. O mercado de 100 a 150 assentos estava estagnado há anos, preso a aeronaves antigas que consumiam muito combustível e ofereciam pouco conforto. Entrou o A220, ou melhor, entrou o Bombardier C-Series, antes do seu resgate dramático pela Airbus. Os números eram impressionantes: 25% mais eficiente no consumo de combustível. Não 5% de melhoria, nem 10%, 25%. Como eles conseguiram essa revolução? Aqueles turbofans Pratt & Whitney com engrenagem representaram uma repensada fundamental na tecnologia de propulsão. Além disso, fibras de carbono compostas em toda a estrutura e, de repente, as companhias aéreas podiam operar rotas que nunca haviam feito sentido econômico. Mas os passageiros notaram algo completamente diferente. Entre num A220 e você é instantaneamente transportado para o futuro da aviação. Janelas panorâmicas que realmente permitem ver o mundo lá embaixo. Assentos significativamente mais largos que a maioria das aeronaves estreitas. Ruído na cabine tão baixo que você pode conversar normalmente. As companhias aéreas viram oportunidade em todo lugar. Rotas finas entre cidades secundárias, agora lucrativas. Regras ambientais mais rígidas, já superadas. Índices de satisfação dos passageiros, lá no alto. O número de pedidos explodiu. Companhias aéreas tradicionais se inscreveram. Inovadores de baixo custo fizeram pedidos massivos. Especialistas regionais viram o futuro. Analistas da aviação proclamaram uma nova era. Essa aeronave forçaria Boeing e Embraer a repensar completamente suas estratégias. O futuro de aviação de curta distância havia chegado, vestindo as cores da Airbus. O sucesso tinha uma qualidade quase inevitável.
Após décadas de melhorias incrementais, ali estava uma inovação genuína. Aeronaves que os passageiros pediram especificamente, em que as companhias poderiam construir redes inteiras, que aeroportos poderiam acomodar sem grandes investimentos em infraestrutura. Ainda assim, a aviação tem o hábito cruel de testar sonhos contra a realidade operacional. E o que aconteceu depois desafiou tudo o que a indústria achava que sabia sobre lançar aeronaves revolucionárias no mercado. Imagine esta cena, agora acontecendo em hangares de manutenção ao redor do mundo. Chefes de mecânicos olhando para os A220 parados, calculando se esses jatos valem mais voando ou desmontados. A matemática é de partir o coração. Às vezes a resposta é peças. A decisão da Egypt Air de desmontar aeronaves de 6 anos não foi causada por acidentes ou falhas estruturais. Veio de algo muito mais mundano e devastador. Simplesmente não conseguiam obter peças de reposição. Módulos de motor, meses em atraso. Válvulas de ar de sangria, entre na fila. Componentes básicos que deveriam estar facilmente disponíveis, prepare-se para atrasos longos. Isso não é exclusivo do Cairo. De Atlanta a Riga, a mesma história se repete. A Delta, apesar de ser a maior defensora do A220, vê suas aeronaves paradas por semanas. A JetBlue perde oportunidades de receita enquanto espera por componentes críticos. A Air Baltic, que já foi o exemplo de operação com o A220, suspendeu rotas inteiras. Ao contrário das companhias que operam com frotas mistas, a Air Baltic aposta tudo no A220. Quando você opera apenas um tipo de aeronave, cada parada pesa muito mais. Um problema no motor não afeta só alguns voos, pode paralisar toda a sua rede. Riscos que são administráveis para a Delta ou JetBlue, com suas frotas diversificadas, se tornam ameaças existenciais para uma companhia só com a A220. Como chegamos a esse ponto? A cadeia de suprimentos do A220 parece um engarrafamento na hora do rush. Demanda demais, capacidade insuficiente e um desespero crescendo entre operadores do mundo todo. A Pratt & Whitney segue enfrentando problemas crônicos de confiabilidade com seus motores revolucionários, criando um ciclo vicioso. Mais falhas exigem mais peças de reposição, mas a capacidade de fabricação não acompanha a demanda. Fornecedores especializados, muitos ainda se recuperando dos transtornos da pandemia, enfrentam seus próprios problemas. Falta de mão de obra, restrições de matéria-prima, problemas de controle de qualidade que provocam a rejeição de lotes inteiros de produção. O resultado? As companhias aéreas estão fazendo algo que esperariam só com frotas envelhecidas, canibalizando aeronaves mais novas para manter outras operando. Um A220 vira doador de peças para 3 outros. Os orçamentos de manutenção explodem, a confiabilidade dos horários despenca. Aqui está a realidade chocante. Alguns A220 de 6 anos valem mais como estoque de peças do que como aviões voando. Quando componentes de um único jato mantêm uma frota inteira em operação, enquanto a aeronave inteira pode ficar parada. Enquanto a aeronave inteira pode ficar parada por meses, a economia fica perversa. Pergunte em particular a executivos de companhias aéreas e você vai ouvir uma frustração genuína. Esse cenário não deveria acontecer com aeronaves modernas. Cadeias de suprimentos digitais, fabricação just-in-time, redes globais de fornecedores, tudo foi feito para evitar exatamente essa situação. Mas é aqui que a história fica ainda mais preocupante. Tire os materiais de marketing e você vai descobrir o que os técnicos de manutenção sussurram durante as trocas de turno. Corrosão. Em aeronaves de 6 anos. Não é oxidação superficial em algum suporte esquecido, mas corrosão ativa afetando os trilhos dos assentos e conexões críticas entre asa e fuselagem. A Airbus reconheceu uma população limitada de aeronaves afetadas. Quando Delta, JetBlue e Breeze relatam problemas idênticos, limitado, começa a soar como um eufemismo corporativo. Um supervisor de manutenção não teve papas na língua. Esperamos isso em aeronaves de 20 anos, não algo recém-saído da linha de produção. Então, a Transport Canada soltou sua bomba.
Trilhos das aletas das asas que requerem lubrificação obrigatória a cada 2.550 horas de voo para evitar falha catastrófica. Isso não era uma recomendação, era um requisito regulatório. Perder esse intervalo é apostar a segurança dos passageiros. As descobertas continuaram. Estruturas das asas com fixadores mal instalados, ameaçando a integridade do sistema de combustível. Falhas de software graves o suficiente para causar rotação prematura durante a decolagem. Cada revelação desencadeava mais inspeções, tempo de inatividade prolongado e custos crescentes. Mas a saga do motor merece atenção especial. O PW1500G da Pratt & Whitney prometia eficiência revolucionária. O que entregou foi uma aula de como a complexidade gera falhas. A AirBaltic, antes a defensora mais vocal do A220, viu motores precisarem ser removidos após apenas 1.000 ciclos de operação. A meta de design original, mais de 5.000 ciclos. Problemas de ressonância acústica, degradação prematura do material, válvulas de ar de sangria que poderiam causar despressurização súbita da cabine. Cada conserto tentado criava novas complicações, cada solução gerava novos problemas. O CEO da AirBaltic abandonou a linguagem diplomática. Passamos mais tempo gerenciando remoções de motores do que planejando a expansão da rede. Os sistemas de software também não estão imunes. Alertas incômodos que dessensibilizam as equipes para avisos reais. Irregularidades no piloto automático que mantém os pilotos sempre alertas. Computadores de controle de voo precisando de atualizações em toda a frota para evitar possíveis desastres. Cada boletim do fabricante parece uma promessa quebrada. Cada imobilização inesperada mina o caso de negócios. Cada hora adicional de inspeção representa dinheiro que poderia ter financiado a expansão de rotas. Percebe o padrão? Isso não é um problema isolado. É uma erosão sistemática por 1.000 pequenas falhas. Cada problema isoladamente pode ser gerenciável. Juntos, eles transformam operações rotineiras em batalhas diárias. Já se perguntou por que algumas aeronaves revolucionárias têm sucesso enquanto outras sofrem? Os desafios do A220 parecem diferentes dos problemas típicos de aviões novos. Mais persistentes, mais cansativos, mais fundamentais. A Airbus enfrenta um momento decisivo. Conseguirão resgatar a reputação do A220 antes que ele se torne um exemplo de alerta na aviação? Publicamente eles demonstram confiança, parcerias aceleradas com fornecedores, colaboração reforçada com a Pratt & Whitney, produção aumentada de peças de reposição, novos programas de manutenção lançados mensalmente, certificações alternativas de componentes aceleradas. A mensagem é clara: esta aeronave é importante demais para falhar, demais estratégica para ser abandonada. Mas eis a pergunta crucial: isso tudo está funcionando? Converse com operadores e você ouvirá um otimismo cauteloso misturado com frustração persistente. A Delta mantém seu apoio público, citando vantagens reais em eficiência do combustível. A AirBaltic ainda a chama de transformadora. Por trás das portas fechadas, no entanto, as preocupações persistem. As aeronaves continuam sendo afastadas, rotas permanecem suspensas, os custos de manutenção disparam. Novos pedidos diminuíram drasticamente. Alguns arrendadores de aeronaves supostamente questionam os valores dos ativos a longo prazo. O tempo corre cada vez mais alto. Considere o que está em jogo. As companhias aéreas precisam urgentemente de jatos regionais eficientes para substituir frotas antigas. Cidades menores dependem de conectividade ponto a ponto. A credibilidade da Airbus no mercado competitivo de narrowbody está em jogo. Se a confiança não for restaurada rapidamente, o A220 corre o risco de se tornar um estudo de caso sobre como a inovação pode ultrapassar a realidade operacional. Ainda há outra perspectiva a considerar. Toda aeronave revolucionária enfrentou dificuldades iniciais. O 747 quase levou a Boeing à falência. O Concorde nunca encontrou seu mercado. O 787 sobreviveu a incêndios nas baterias para se tornar altamente bem-sucedido. Talvez as dificuldades do A220 representem a curva brutal de aprendizado da aviação em ação. Ou talvez essa situação seja fundamentalmente diferente.
A complexidade moderna, cadeias de suprimentos frágeis e uma economia implacável podem ter criado desafios que gerações anteriores nunca enfrentaram. As evidências surgirão voo a voo, trimestre a trimestre. Ou a engenharia da Airbus alcança uma recuperação espetacular, ou o A220 se junta à lista histórica de aeronaves brilhantes que não conseguiram superar seus desafios de desenvolvimento. Qual resultado parece mais provável? As companhias aéreas ao redor do mundo estão fazendo exatamente esse cálculo agora, com milhões de dólares e milhares de rotas em jogo. A história do A220 vai além de um tipo de aeronave. Ela ilumina o que acontece quando a ambição aeroespacial colide com a realidade operacional. Aqui estava a visão. Um jato regional revolucionário que redefiniria os padrões de eficiência e transformaria as expectativas dos passageiros. Projeto do zero, materiais avançados, motores de próxima geração, tudo o que a indústria dizia querer. Aqui está a realidade. Mais de 400 aeronaves entregues, milhões de passageiros transportados, mas ofuscados por dúvidas operacionais persistentes. Problemas nos motores que se recusam a serem resolvidos. Cadeias de suprimentos que não conseguem entregar. Complexidades de manutenção que esgotam operadores experientes. Os motores Pratt & Whitney, que prometiam avanço, se tornaram fontes de quebradas. Desafios na fabricação forçaram as companhias aéreas a soluções que jamais imaginaram, como desmontar aeronaves jovens para manter outras. Mesmo assim, o A220 continua conquistando adeptos. Por quê? Porque quando funciona, é magnífico. Aquela economia de 25% no combustível, totalmente real. A experiência do passageiro, verdadeiramente transformadora. A capacidade de transformar rotas pequenas lucrativas, realmente revolucionária. Essa contradição define a indústria aeroespacial moderna. Queremos desempenho revolucionário esperando confiabilidade evolutiva. Queremos tecnologia de ponta entregue com precisão de relógio. As dificuldades do A220 nos lembram que inovação tem um preço. Às vezes esse preço é medido em aeronaves no chão, executivos frustrados. Outras vezes, passageiros pagam com voos cancelados. Sempre testa a nossa fé no progresso tecnológico. Airbus insiste que são dores de crescimento. Críticos se perguntam se são sinais de alerta. Só o tempo dará o veredito final. Mas já está claro, o equilíbrio entre inovação e confiabilidade nunca foi tão delicado. Avance demais em direção ao futuro e você arrisca o presente. Jogue muito conservador e perde o amanhã. O A220 segue em serviço com operadores satisfeitos pelo mundo. O interesse por pedidos continua forte, mas a experiência da Egypt Air é um lembrete forte. Na aviação, o avanço de hoje pode virar peso amanhã se a execução não acompanhar a visão. Onde você acha que está esse equilíbrio? Já experimentou o A220 como passageiro ou profissional da indústria? É uma maravilha revolucionária ou um pesadelo de confiabilidade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Isso não é só sobre uma aeronave, é sobre como navegamos o futuro do voo, uma decisão desafiadora por vez. Para mais análises sem filtros dos triunfos e desafios da aviação, inscreva-se e junte-se à conversa, porque às vezes as lições mais valiosas não vêm dos sucessos, mas de entender o que o sucesso realmente custa.